Vamos agora perceber o alcance deste orçamento mais ao pormenor com o meu convidado, o Vice-Primeiro-Ministro. Boa noite, Dr. Olavo Correia, obrigado pela sua disponibilidade. Este é um orçamento que o Governo diz que vai gerar investimento, emprego, dar mais possibilidades aos jovens. Olhando para o setor privado, que medidas, que incentivos, que verbas estarão destinados para o setor privado, já que o Governo fala muito em dinamizar este setor? Boa noite, Marco. Boa noite, caros telespectadores no país da diáspora. Bom, este orçamento é um orçamento que procura concretizar a visão do Governo em relação à estratégia de desenvolvimento. Nós precisamos produzir. E não há distribuição sustentável sem produção. Quando nós falamos de despesa, se o Estado, se o país não produzir, não haverá recursos para sustentar essa distribuição. O grande desafio que nós temos em Cabo Verde é de criar um contexto para que haja mais produção, mais produtividade, mais exportação, melhores empregos melhor remunerados. E como é que isso se consegue? Essa é a questão fundamental. E está inscrito no orçamento estes mecanismos todos? Obviamente. Repare que é preciso aqui um quadro de cooperação. O Estado deve criar as oportunidades. O privado deve comprar riscos, investir, inovar, produzir, criar empregos bem remunerados. É nessa parceria é que conseguiremos colocar o país numa rota de crescimento de 7%, que nós pretendemos, para duplicarmos o rendimento per capita numa década. O que nós estamos a fazer hoje em Cabo Verde é criar esse ecossistema. Como? Atuando sobre o ambiente de negócios, melhorando aquilo que é a ação da administração em relação ao setor privado, atuando no financiamento. Estamos a criar uma linha de financiamento de quase 2,7 milhões de contos para apoiar o setor privado. Sabemos que não é apenas a questão essencial, é mais uma questão importante para que possamos ter mais investimentos, mais empregos e mais crescimento económico. Estamos a atuar sobre a fiscalidade, a reduzir a fiscalidade de 25% para 22%, mas mais do que isto, nós queremos encontrar aqui um quadro de compromisso de responsabilidade entre as partes. O Estado tem que ser um Estado responsável, de boa-fé, que cumpre com as suas obrigações, reembolsando o IUR atempadamente, reembolsando o IVA atempadamente, pagando os serviços atempadamente, mas o Estado também tem que obrigar e fazer com que as empresas e os particulares cumpram com as suas obrigações. Mas, por exemplo, as empresas dizem que nós temos uma carga fiscal extremamente elevada e ao longo destes dias do Parlamento também ouvi este sublinhado. Para 2019, como é que esta carga fiscal, as empresas e as famílias vão ter mais fôlego para... Obviamente, nós estamos a diminuir a tributação sobre pessoas coletivas de 25% para 22%. Uma redução de 3 pontos percentuais, é muito. Só um governo corajoso faz isso. E só será possível ser sustentável num quadro de responsabilidade, ou seja, vamos ter que aumentar a incidência, mas ao mesmo tempo aumentar a base de tributação. Todos em Cabo Verde têm de pagar impostos a tempo, como é evidente. Temos de combater a fuga, a fraude e a evasão fiscal, garantindo com que todos paguem e cada um pague menos. Porque mas me dizem que há uma perseguição por parte do Ministério das Finanças para que as pessoas... Não, mas se faz, repara, Marco, eu, enquanto governo, membro do governo, eu tenho de pagar os salários a tempo, tenho que mandar recursos para os hospitais a tempo, tenho que transferir os recursos para as câmaras municipais a tempo, tenho que pagar as pessoas a tempo, os polícias, as forças de segurança. Eu tenho prazos para cumprir. Como é que o Estado pode fazer face a essas responsabilidades? É cobrando os impostos atempadamente. Nós, ao nível das finanças, a indicação é clara. Máxima flexibilidade, pagar as prestações, em conta de contas, renegociar o pagamento da dívida, mas nós não podemos ser complacentes com incumpridores reiterados, porque os recursos que nós recebemos dos impostos são para serem canalizados para as funções do Estado e as funções essenciais. E aqui o essencial é cada um cumprir com os contratos, com as suas obrigações. O Estado tem de cumprir, mas os privados particulares também têm de cumprir. Um Estado onde as partes não cumprem os contratos não pode ser um país desenvolvido. Portanto, nós temos todos que poder cumprir com as nossas obrigações por forma a que o sistema funcione e funcione rapidamente. Repara que se eu tiver uma dívida para consigo eu não pagar, o Marco não paga outro fornecedor, aquele fornecedor não paga outro fornecedor e de repente temos uma crise sistémica no país. Não pode acontecer. Portanto, nós temos que ter aqui um sentido de responsabilidade por forma a que todos cumpram. Nós estamos a trabalhar para reduzir a tributação, com várias medidas que tomamos ao longo dos últimos 3 anos,
mas também para ter um relacionamento melhor com os contribuintes, compreender as suas necessidades, fazer um plano de pagamento, dar novos prazos de pagamento, fazer encontros de contas, pagar a tempo. Vamos estabelecer agora pagamento de 45 dias no máximo para os fornecedores, mas claro que nós temos, enquanto governo, de também fazer com que os particulares, as empresas, paguem a tempo. É uma obrigação do Estado, porque eu tenho responsabilidades que eu tenho que fazer face atempadamente, e por isso nós temos que encontrar aqui um equilíbrio. Eu penso que estamos no bom caminho, estamos a construir aqui um quadro de parceria, por forma que esta fórmula, em que o Estado seja um Estado criador de oportunidades, seja um Estado facilitador, seja um Estado promotor do setor privado, funcione, mas que o setor privado seja cumpridor, seja cumpridor de riscos, seja inovador, garanta uma boa gestão para que as empresas criem valor para os acionistas, para os trabalhadores, para o Estado e para a comunidade. Já que fala em contribuintes, no Orçamento de Estado há um aumento salarial de 2,2% para os quadros privativos da função pública. Por que é que este aumento não foi generalizado para toda a função pública? E a minha segunda pergunta, os 2,2%, eu ouvi o Primeiro-Ministro a dizer que o valor tinha sido negociado em sede de concertação social, depois das críticas feitas pelo PAICV. Este teto não poderia ter ido um bocadinho mais acima? Olhando para a sua questão, o teto pode ser ilimitado, não é? Não, repara. Dentro do que é que o Governo poderia oferecer? Não. Nós temos uma regra. Você atualiza os salários em função da evolução da inflação. Você não pode atualizar os salários em função Portanto, estes do nada. 2,2% estavam inseridos acima daquilo que tem sido a evolução média da inflação nos últimos 3 anos. E, portanto, nós fizemos uma reposição completa daquilo que tem sido a perca do poder de compra nos últimos 3 anos. Claro. Em relação aos valores do quadro especial, tiveram um aumento em média de 5,5%, que resulta das promoções, reclassificações, nivelamento salarial, e tudo isso implicou um aumento de cerca de 5,5% do salário do pessoal do quadro especial. Portanto, não faz sentido, e o Estado não tem recursos para, em cima dos 5,5%, dar ainda um novo aumento salarial. Como eu disse, para distribuir, eu tenho de produzir. Para que o Estado possa aumentar os salários da administração pública, o Estado tem de aumentar os impostos, porque não há almoços grátis na economia. Portanto, eu para pagar, eu tenho de cobrar. E, portanto, tem que ter aqui um equilíbrio que seja razoável, por forma que eu não tenha um impacto negativo sobre a inflação, sobre o quadro externo e sobre a estabilidade macroeconómica. Nós, aqui em Cabo Verde, a nossa ambição é elevada. Nós temos uma ambição exigente e é bom. Mas essa ambição tem de ser compensada com a produção, com a produtividade, com a capacidade de inovar. Porque, caso contrário, entraremos num quadro de insustentabilidade, que o país não pode correr esse risco, porque isso é essencial para um país pequeno como o nosso, que tenha um quadro macroeconómico estável, que tenhamos uma política de contenção da despesa e que tenhamos também um quadro macrofiscal previsível e que dê confiança aos investidores nacionais, internacionais e à comunidade internacional. Olhando para a máquina do Estado, eu tenho ouvido muitas vezes, inclusivamente já ouvi dizer isso, que nós temos uma máquina estatal gorda, que precisa de ser reduzida. Em que ponto do Orçamento Geral do Estado está esta redução da máquina estatal? Mas repare, nós o que estamos a fazer nesse momento tem a ver com investimentos em áreas que são fundamentais para o nosso país. Que são? Repare, a segurança. O que acontece hoje com a segurança, para além das políticas para o setor que foram implementadas, penso que é evidente em como investimos muito na segurança nos últimos 3 anos. Motivação do pessoal, equipamentos, cidade segura, fardamento, meios de mobilidade. Não tivéssemos feito esse investimento de forma maciça nos últimos 3 anos, não teríamos os resultados que estamos a ter hoje na segurança. Temos que continuar a investir na educação, na saúde, na requalificação urbana. O país precisa desses investimentos. O que nós temos que pôr como contrapartida é o resultado. Quando nós estamos a aumentar, a melhorar o quadro salarial, a motivar os funcionários da administração pública, eles têm também por obrigação de dar ao país um trabalho de maior qualidade. Tem de servir melhor os cidadãos e as empresas, por forma que possamos ter aqui um equilíbrio entre aquilo que o Estado dá, mas também com aquilo que cada um dá aos cidadãos e dá ao país. E, portanto, é nisso que estamos a falar, e esse quadro vai exigir um aumento da despesa
que já chegou ao seu nível máximo em 2019. A partir de 2020, vamos ter uma trajetória de redução em termos de crescimento da despesa pública e eu estou convencido, dentro do quadro de médio prazo, que em 2021 teremos condições para termos um orçamento, diria até equilibrado. Emprego jovem. O Primeiro-Ministro disse que este é um orçamento voltado para a juventude, para dar-lhes mais oportunidades. Eu gostaria de conhecer um ponto que vá ao encontro das expectativas dos mais jovens. Repara, a primeira questão com o emprego é que nós temos que deixar o discurso de que o jovem é coitadinho e que o jovem precisa de apoio. O jovem não precisa, o jovem não é coitado. Temos uma juventude cada vez mais qualificada e o jovem não precisa de apoio. O jovem precisa de oportunidades. Precisa de estar preparado para o mundo moderno. Preparado através da educação, uma educação de qualidade, uma educação de excelência, preparado através da formação profissional, de excelência e voltada e virada para a empregabilidade. E o jovem precisa de emprego. E quem cria emprego são as empresas, não é o Estado que cria empregos. Empregos bem remunerados, qualificados e perenes são criados pelas empresas, não pelo Estado. Ao Estado cabe criar as condições para que as empresas possam fazer isso. E neste orçamento estão condições criadas para... Ótimas, porque repare, nós estamos convencidos, Marco, como nós temos em Cabo Verde talentos no desporto, na cultura, no mundo empresarial, nos mais diversos setores. A nós cabe criar as condições para que esses talentos possam colocar a sua capacidade, o seu esforço, a sua determinação ao serviço do país. É isso que estamos a fazer. Para os jovens, nós temos que encontrar as condições de empregabilidade promovendo as empresas. Porque quando nós estamos a promover as empresas, não é para promover as empresas em si, é para promover o emprego. Porque uma empresa é uma instituição social. Estão os trabalhadores, está o Estado, está o fornecedor, estão os bancos. E todas as medidas que estamos a tomar para promover as empresas, em última instância, é para criar empregos e particularmente para os jovens, diretamente. Esta é a medida mais importante que estamos a tomar em sede do Orçamento do Estado. Porque, caso contrário, seria uma quimera pensar em como o Estado vai criar empregos bem remunerados, perenes e sustentáveis a prazo. Em segundo lugar, nós estamos a apoiar, sobretudo, também startups jovens. Jovens que têm ideias para empreender nas TICs, no turismo, nas pescas, nas indústrias criativas, no desporto, para que tenham essas condições de financiamento, por um lado, mas também para que a tributação seja a mais baixa possível e tenhamos também instituições especializadas para apoiar esses jovens. Formação profissional, estágios. Estamos a adotar recursos no Orçamento do Estado, recursos importantes, para que os jovens que queiram fazer estágios, queiram ter formação profissional, querem ter uma requalificação profissional, temos recursos disponíveis para abranger mais de 10 mil jovens com formação profissional, estágios e de conversão profissional. Portanto, preparar os jovens para o mercado de trabalho e criar as condições para que as empresas procurem jovens no mercado de trabalho. E só assim estaremos em condições de criar um quadro para que possamos criar empregos de forma sustentável, perene, com base no setor privado, com base no investimento privado, de nacionais cabo-verdianos, de nossos conterrâneos que estão na diáspora, mas também por parte dos investidores externos que procuram Cabo Verde para investir nos mais diversos domínios. Já que fala em investidor externo, o Fundo Monetário Internacional reviu, se não estou em erro, ontem ou antes de ontem, o crescimento da zona euro abaixo do previsto. Tendo em conta que a nossa economia é muito dependente da economia europeia, o Governo perspectiva que vamos, até o final desta legislatura, crescer 7%. O FMI diz que são 4,5% por aí. Há esta atenção no Orçamento Geral do Estado devido à situação externa? Marco, acompanhe esse pequeno raciocínio, não é? Nós hoje vivemos uma crise no setor agrícola muito profunda, em 2017, com impacto em 2018. Estamos a crescer entre 4% a 5%, com um impacto negativo na agricultura muito forte e com todas as restrições que temos hoje na economia cabo-verdiana. Transportes aéreos, transportes marítimos, conectividade, qualificação dos recursos humanos, setor empresarial nacional em condições de aproveitar essas oportunidades. Repare que se nós reformarmos as empresas públicas para torná-las eficientes ao nível dos aeroportos, ao nível dos portos, dos transportes, para melhorarmos a conectividade no país, termos um mercado único
permitindo que pessoas que estejam a produzir em Santo Antão possam exportar para o Sal e para Boa Vista. Imagino que tínhamos condições para que os empresários, aqueles que têm ideia, no Fogo, na Brava, em São Nicolau, possam torná-las realidade. Será tão fácil passar dos 5% para os 7%. Nós estamos muito abaixo daquilo que é o potencial de crescimento da nossa economia. E o grande desafio que nós temos em Cabo Verde não é afirmarem como não chegaremos lá. A questão que se coloca é como é que poderemos lá chegar, com o contributo de todos, do governo, do setor privado, das famílias e dos indivíduos. Temos essa oportunidade, temos essas condições, está ao nosso alcance, temos de trabalhar para lá chegar, porque só assim estaremos em condições de duplicar o rendimento per capita no Madagascar. E o Orçamento do Estado para 2019 prevê medidas exatamente nesse sentido, e eu estou confiante em como, removendo essas limitações, estaremos em condições de crescer 7% ou até mais do que 7% nos próximos anos. Muito bem, Sr. Ministro. Nós não temos muito tempo para esta entrevista e o Orçamento do Estado há muitos pontos para serem esmiuçados, mas eu gostaria de lhe colocar esta questão. Corre a notícia que o Banco Mundial tem a ajuda orçamental de Cabo Verde bloqueada. Não sei se a notícia é verdadeira, está aqui para já agora esclarecer-me em relação a este facto. E também corre a notícia que este bloqueio é devido ao processo de privatização da TSB. O que é que nos tem a dizer sobre isso? Não, repare que nós nunca escamoteamos isso. Nós temos uma relação muito forte com o Banco Mundial. Projetos que estão em curso no setor dos transportes, as estradas que estamos a construir, no setor financeiro, no setor da educação, no setor da inclusão social. Portanto, temos um pacote para os próximos 3 anos de 90 milhões de dólares americanos com o Banco Mundial. Portanto, temos uma relação excelente que está a funcionar. A questão que se coloca tem a ver com ajuda orçamental. Essa ajuda orçamental, desde 2016, que o Banco Mundial condicionou ao fecho do processo de privatização da TACV. Portanto, não condicionou o funcionamento do Orçamento do Estado. Sabemos que essas são as regras do Banco Mundial. É o único parceiro que impôs essas condições desde o início e estamos a trabalhar. Já temos todo o pacote negociado e estamos à espera do fecho do processo para avançarmos com a ajuda orçamental e, portanto, do lado dos projetos, tudo está a correr bem. Com os outros parceiros está a correr lindamente. Até temos reforço da ajuda orçamental e temos que fechar o processo da TACV para que possamos retomar ajuda orçamental com o Banco Mundial. E há uma outra questão que tem a ver com o acordo que foi estabelecido com a Icelandair e que contempla um plano de negócios para adquirir 5 aviões. Não sei se esta informação também corresponde à verdade, gostaria de ouvir a sua opinião. Não, repara, assim, nós temos que falar de 2 fases em relação à TACV. Há uma fase em que o Estado é acionista da empresa, é a fase onde nós estamos. O Estado é acionista da empresa. Que implica que teremos que comprar aviões ou não teremos que comprar? Não podemos comprar aviões, nem queremos comprar aviões. Há o processo de leasing que é feito dos aviões, porque os aviões que temos a voar hoje da TACV são aviões que foram negociados num quadro de um contrato de leasing pela própria empresa. Quando a empresa for privatizada, como é óbvio, todas essas responsabilidades passarão para o novo acionista. É esse o quadro, e um quadro normal, de relação entre o acionista e a própria empresa, e a fase até a privatização e a fase pós-privatização. Portanto, é uma notícia que não corresponde à verdade. Como é que o Estado de Cabo Verde vai comprar 5 aviões? Primeiro, comprar 5 aviões é preciso dinheiro. Quanto custa 5 Boeings? Em segundo lugar, comprar ainda para dar. Portanto, é um absurdo, é uma aberração, não pode ser. Portanto, isso aqui tem a ver com uma interpretação do ponto de vista da tradução que levou a uma análise jornalística que não corresponde à verdade dos factos. Aquilo que eu tenho a esclarecer aos cabo-verdianos é que TACV é um fardo para o erário e para o Estado, representa um risco fiscal importante para o país, mas, sobretudo, tem um papel importante na dinamização da economia, criando um hub, criando negócios e oportunidades, mas, sobretudo, também os transportes aéreos internos, que são essenciais para possamos ter um mercado unificado. Portanto, nós temos urgência em fecharmos o processo, recebemos já uma proposta vinculativa, que está a ser analisada por uma equipa técnica, que depois proporá ao Governo uma decisão, e em função daquilo que vier a ser a proposta da equipa técnica e as conclusões do Governo, comunicaremos a decisão ao país, mas do ponto de vista das finanças públicas, essa é uma decisão emergencial que tem de ser tomada com toda a urgência para evitarmos que a TACV continue a ser, digamos, um fardo para o erário e para as finanças públicas. Muito bem, agradeço ao Ministro Olavo Correia, que esteve aqui a ajudar-nos a entender como o Governo vai gerir este Orçamento Geral do Estado para 2019.